Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, com o tema esquema e tipos de predicado, tá? Esse esquema, gente, não é aquele esquema que vocês estão habituados a saberem, não, tá? Esse esquema é como se fosse um resumo, tá? Não, é um resumo. É para facilitar o aprendizado de vocês, beleza? Então vamos lá conhecer. Esquema. O esquema é como se fosse um esqueleto de um texto. Gente, coloque isso na cabeça. É um esqueleto de um texto, é um esqueleto de um texto, é um esqueleto de um texto. O essencial do essencial, o básico do básico. Pode ser considerado um resumo mínimo, simples. Tal estrutura, além de ser fácil e prática de ser feita, ainda é rápida e não tomará muito tempo de vocês. Resumir textos grandes para que qualquer pessoa entenda um texto sem que seja necessário lê-lo completamente outra vez. Massa. Então, o esquema, ele é propriamente dito só um esqueleto, tá? Ele é um resumo também, você vai tirar de algum assunto que você queira resumir, porque é um assunto grande, um assunto dessa aula, pronto. Você pode fazer um esquema dessa aula, porque essa aula é enorme, é muito grande, tá certo? Mesmo aqui na videoaula, eu estou tirando o básico do básico. Não, o básico do básico não, né? Mas o essencial do essencial. E isso dá para que o esquema seja de uso pessoal. Como assim de uso pessoal, Daniel? O esquema ela é uma modalidade e uma habilidade também de estudo que a pessoa que faz, ela vai entender, tá? De qualquer forma. Ela vai bater a cara no esquema, isso aqui é relacionado a isso e é relacionado a isso, tá? Diferente, se outra pessoa diferente que não fez o esquema, vai estranhar um pouquinho, porque o esquema, ele tem uma abertura de você fazer do jeito que você achar melhor. E o jeito que você achar melhor, provavelmente, ou talvez não seja o jeito da outra pessoa, tá certo? No resumo, não. Vamos passar aqui. No resumo não, no resumo é diferente, tá? Mesmo sendo o resumo e o esquema sendo um resumo também, mas vamos conhecer aqui. O texto resumo tem o mesmo princípio do esquema, facilitar o entendimento resumido de algum assunto ou texto. A diferenciação entre os dois se aplica nas características de ambos, fazendo assim uma divisão clara de cada um. Beleza. Lembra que no começo da aula eu mandei vocês não tirar aquilo da cabeça do esquema? Que ele é um esqueleto de um texto, tá? O resumo, ele já é o corpo completo, tá? No resumo, eu tenho que ter parágrafo, eu tenho que ter ponto final, eu tenho que ter todas as pontuações, ortografia, tudo direitinho, tá certo? No esquema, eu não preciso disso, tá? Por quê? Porque eu posso fazer do jeito que eu bem entender, que eu bem entender mesmo, tá? Da melhor forma que eu entender, vai ser melhor pra mim. Então eu posso fazer de qualquer jeito, tá certo? Como assim eu posso fazer o esquema dessa aula? Qual é o assunto principal da aula? Depois do esquema? Predicado, né? Aí do predicado, eu escrevo lá, predicado, circulo o predicado, aí aponto uma seta para predicado nominal, aponto outra seta para predicado verbal e aponto outra seta para predicado verbo nominal, tá certo? Tudo isso é o assunto, esses três são o assunto do predicado, tá? Mas o elemento principal do meu estudo é o predicado, porque todos esses três são predicados, ok? Eu fazendo essa separação, como se fosse um esqueleto mesmo, tá? Fica muito mais fácil de eu entender, tá certo? Mas é importante que a pessoa que faça o esquema é a pessoa que vai ler esse esquema, tá certo? E o esquema também tem, não é que seja um defeito, mas você tem que saber do assunto antes, tá? Depois que você escrever ele, porque não adianta de nada você não saber o assunto, você escreveu o esquema, tá? Aí você dá de cara no esquema e eu não lembro o que é o predicado nominal. Mas eu tô vendo aqui que é importante, mas eu não lembro, tá? É importante você saber isso também no esquema, tá? Senão você não vai adquirir o aprendizado, tá certo?
No resumo, não. Dá pra você meio que dar uma disfarçadazinha, dá pra você aprender ali quando você tá lendo um resumo. Por quê? Ele é um texto completo. Ele vai dar direcionamento a você. No esquema, não. No esquema, você tem que saber. Certo? Então, vamos lá. Saber o que é um resumo e saber o que é um esquema. Resumo. Sintetizar o texto preservando a integridade das suas ideias. Então, tudo aquilo que o assunto principal propor, você tem que resumir ele, mas não tirando a essência, tá certo? Preocupação com os elementos de textualidade inerentes à construção textual, como coerência e coesão. Você tem que fazer todos esses elementos linguísticos, tá, gente? Senão perde a essência de um texto. Todo texto tem que ter coerência e coesão. A gente já estudou isso, tá certo? Variantes na estrutura do texto são permitidas quando não há a exigência de um resumo formal. Como assim um resumo formal? Por exemplo, quando você for fazer um trabalho, o seu trabalho é um resumo formal, porque você vai entregar para o professor, tá certo? Mas se você fizer um resumo para estudo próprio, você não precisa, tá? Seguir a mesma estrutura. Se a estrutura for expositiva, eu posso fazer uma estrutura narrativa. Mas no resumo formal eu tenho que fazer uma estrutura expositiva. Certo? 4. Não é permitido, em um resumo, emitir comentários pessoais sobre o texto resumido. Então eu não posso fazer, não, esse assunto aqui é muito difícil, eu tenho que estudar mais. Eu não posso fazer isso no resumo, tá? Mas no esqueleto eu posso fazer isso. Tá certo? Eu posso abrir um balãozinho no meu esqueleto, tá certo? E escrever isso, ó. Muito importante, eu tenho que estudar. No resumo, a gente não pode fazer isso. O esquema pode. Vamos lá pro esquema. Síntese das ideias principais de um texto organizado através de uma palavra-chave, em torno das quais é possível adquirir grandes quantidades de conhecimento. Você lembra daquele do predicado que eu falei? O predicado é a palavra-chave, certo? O esquema assemelha-se a um esqueleto, não apresentando assim maiores preocupações com os elementos inerentes à construção textual. Então não precisa ter coerência, não precisa ter coesão. Você escreve do jeito que você entender, tá certo? O importante é você entender. 3. No esquema podemos utilizar diversos símbolos, como letras, números, setas, círculos e etc. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo de um esquema, tá certo? O assunto principal aqui está no meio, tá? Pesquisa aplicada. Aí tem os outros assuntos principais e tem os assuntos ramificados que dão a ideia de todo o contexto daquilo que você estudou, né? E daquilo que você quer relembrar estudando, certo? Muito massa o resumo. É um método que vocês devem aprender, porque isso facilita demais o estudo de vocês, certo? Vocês vão aprender de uma forma muito melhor, muito mais prática e de acordo com o que você acha melhor, tá certo? Então, ao invés de fazer resumo, faça esqueleto, tá certo? Faça um resumo apenas quando for necessário, mas esqueleto é muito melhor, tá, gente? Muito mais prático, ok? E a gente vem para o nosso outro assunto principal, que é o predicado. Então vamos lá. De acordo com o tipo de informação que dá sobre o sujeito, o predicado pode ser verbal, quanto informa uma ação ou acontecimento. Nominal, quando informa estado. Então tem predicado que tem verbo e que não tem verbo, Daniel? Não, todos os predicados têm verbo, tá? Mas existem verbos que dão um processo, que exprimem processo, e outros que exprimem estados. Tá, a gente vai aprender isso um pouquinho mais pra frente, tá certo? Sobre os verbos que exprimem processo. Vamos aprender primeiro quais os tipos de predicado. Primeiro a gente tem um predicado verbal. Por informar um processo, o predicado verbal contém verbos significativos, intransitivos ou transitivos, tá? As árvores floresceram na primavera. Florescem na primavera. Eita, Daniel. Florescem na primavera. Tá? O verbo florescem, ele é um verbo, tá, que tem significado, que tem um processo, tá certo? Ele é um verbo transitivo, ok?
Os pássaros fizeram seus ninhos no telhado da casa, tá? Fizeram, tá? Também é um verbo com significado, é um verbo transitivo, ok? Certo? Então, tá, Daniel, mas onde é que tá o predicado aqui? O predicado sempre não, né? Porque tem predicado antes do sujeito, depois do sujeito, no meio do sujeito, mas aqui ele está sempre depois do sujeito, tá certo? Então, os pássaros é o nosso sujeito. Aí, tudo aquilo que vem depois dos pássaros é predicado, certo? O verbo, seja ele com significado ou sem significado, sempre vai ser dentro do predicado, ok? Vamos lá, predicado nominal. Por informar um estado, o predicado nominal contém o verbo não significativo, um verbo de ligação. Sempre quando vocês virem um verbo de ligação, ele vai ser um predicado nominal, tá certo? O calor é o nosso sujeito. Permaneceu intenso mesmo depois da chuva. Permaneceu é o nosso verbo de ligação, que ele exprime um estado de permanência, tá? Permanecer é um estado, ok? Muito massa, muito simples. E a gente vem para o último, que é o verbo nominal. Ele vai ter um verbo significativo e um verbo não significativo. Simples, né? Tá, vamos ler aqui. Por informar um processo e um estado, o predicado verbo nominal contém um verbo significativo e um verbo de ligação, que é um verbo não significativo. Vamos lá. Os boias frias, nosso sujeito, voltaram, verbo significativo. Tarde para casa, cansados, verbo não significativo, que é um verbo que dá estado, tá? O estado de cansado. Caraca, como eu estou cansado. Tá? E voltaram é um processo, tá? É uma ação que você faz. Beleza? Simples. A gente vem para as atividades. Atividade no livro, páginas 115 a 119. Atividade no TD, tá? E a gente tem outra atividade, atividade de leitura do livro paradidático, A Mão e a Luva, tá certo? Esse livro foi posto para vocês lerem, tá? A agregação nos estudos de vocês. É para vocês também fazer uma atividade desse livro, que vem junto com o livro, tá? Um cadernozinho de atividade do livro paradidático, da página 24 à página 27, tá? Não é um livro grande, dá para vocês lerem tranquilo, tá certo? Tem ali em média as suas cento e poucas páginas, quase 200, tá? Mas ele não é difícil. O livro que está no colégio, ele vem com a linguagem mais acessível, mais contemporânea. Então é muito prático a leitura dele, tá certo? A entrega dessa atividade vai ser da mesma forma que vocês entregaram o TD7, tá? Por foto. E a entrega tem que ser até dia 20, até dia 20, tá? De julho, ok? Até dia 20 de julho dá para vocês entregarem essa atividade da leitura desse livro, tá certo? A nossa aula fica por aqui e tchau!